Vamos receber agora então Carol Calaça! Deixa eu só tirar. Você vai precisar do... Só aqui esse verde. Bom dia, pessoal. Prazer para mim estar aqui com vocês hoje de manhã. Tanta gente bonita nesse auditório, algumas pessoas que eu já conheci ontem, algumas pessoas que eu já conhecia e alguns que me conheciam, outros não. E hoje eu estou aqui para falar com você a respeito de fracasso. E eu quero te dizer por que você vai fracassar. Caroline, mas essa hora da manhã, você vai falar comigo de fracasso? Estava tudo tão bom até agora. A gente estava falando de sucesso, não podia continuar assim? Eu sinto muito, mas eu preciso falar com você sobre fracasso, porque você vai fracassar. Quem aqui acorda de manhã e pensa no seguinte: quem é o meu amigo mais fracassado? Eu vou ligar para ele agora, preciso conversar com ele um pouco. Quem faz isso? A gente pensa exatamente o contrário, não é? Quem é o meu amigo de sucesso? Quem é aquela pessoa que tem uma dica incrível para dar para mim? É com essa pessoa que eu quero falar, e não com as pessoas fracassadas. Ninguém gosta de fracasso. E para começar essa palestra, eu quero fazer um desafio com você. Eu quero te pedir para repetir comigo 3 vezes a palavra fracasso, bem alto e bem forte. Então vamos lá, eu vou contar até 3, e eu quero que todo mundo repita comigo a palavra fracasso. Pode ser? Combinado? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... fracasso. Mais alto e mais forte. 1, 2, 3 e... fracasso. Mais uma vez. 1, 2, 3 e... fracasso. Eu vi que tem gente que não falou. Sabe o que é? É que vai que essa palavra dá azar. Tem gente que não gosta nem de repetir a palavra fracasso. A gente evita essa palavra, a gente evita os fracassados, porque a gente quer mesmo é o pulo do gato. E a gente quer falar é de sucesso. E por que esse tema? Por que falar sobre fracasso? É porque você tem o DNA do fracasso. As pessoas falam para você, você nasceu para vencer, você nasceu para ser um sucesso. Se isso fosse verdade, as pessoas não precisavam falar isso para você. Elas ficam repetindo isso para você, pedindo para você repetir isso para você mesmo. Porque, na verdade, você tem o DNA do fracasso. E você tem 3 vezes mais chance de fracassar do que de ser bem-sucedido. Isso acontece porque nós temos um equipamento aqui, a nossa mente. A nossa mente, ela tem uma finalidade muito simples, que é nos proteger. É proteger a nossa vida e a nossa integridade física. E a nossa mente faz isso de 2 maneiras. Uma das maneiras é a seguinte: ela armazena aqui dentro, com muita intensidade, as situações que a gente experimenta e que estão relacionadas à dor. Então, todas as vezes que você vive uma situação de dor intensa, a sua mente registra, e hoje a neurociência é um campo que tem sido desvendado, é tudo muito novo. O que a gente sabe sobre neurociência, que é o funcionamento da nossa mente, é que os nossos fracassos, as situações de dor que a gente experimenta, elas são registradas com uma intensidade até 3 vezes maior. Porque a nossa mente quer que a gente evite situações arriscadas, perigosas. E é por isso que isso fica registrado aqui. Mas o segundo mecanismo que a nossa mente utiliza para nos proteger é criar hábitos. E os nossos hábitos, eles são criados a partir desses registros, que não são conscientes. Os registros de dor e os registros de prazer. E os nossos hábitos são como estradas de terra batida, sabe estrada de chão? Quando o carro passa muitas vezes por cima, como é que fica a terra? Ela fica dura, né? Fica aquela estrada que já foi pisada muitas vezes. A mesma coisa acontece na nossa mente. Os nossos caminhos preferenciais vão sendo criados, eles se transformam nos nossos hábitos. E nós vamos repetir um comportamento muitas vezes, independente se esse comportamento nos leva a resultados bons ou a resultados ruins. E nós vamos insistir nesses caminhos, mesmo que eles nos gerem situações
de fracasso, situações que não são aquelas que a gente gostaria, a não ser que haja uma intervenção. E eu vou fazer um segundo desafio com você agora, porque eu vou contar para vocês alguns dos meus fracassos. Mas, para que isso seja leal, eu quero saber de alguns fracassos de vocês também. A primeira coisa que eu queria te pedir, todo mundo tem aí um papel e uma caneta nas mãos? Então, eu vou te pedir agora para lembrar de uma situação de fracasso que você viveu. Uma situação que você se sentiu a pior das criaturas. Uma situação que você se sentiu totalmente derrotado, você não via luz no fim do túnel. Lembra dessa situação aí? Eu vou dar um minutinho. Escreve, por favor, no seu caderno. Tenta relembrar disso. Pronto? Todo mundo se lembrou? Agora eu vou te pedir para fazer mais uma coisa. Você vai encontrar alguém que esteja perto de você, que você não conheça. E você vai contar para essa pessoa qual foi essa situação de fracasso que você viveu. Mas, para que seja uma troca justa, essa pessoa também vai dividir com você o fracasso dela. Tá bom? Eu vou dar para vocês um minuto também, e aí vocês podem dividir com alguém que está do seu lado. Qual foi a situação de fracasso que você viveu e como você se sentiu? Eu vou pedir para vocês, quem está me ouvindo, olha para mim e levanta a mão agora, por favor. E se tiver alguém do seu lado que não está com as mãos levantadas, cutuca aí e pede, por favor, olha para frente e levanta a mão. Vamos lá? Ah, mas é para levantar a mão e fechar a boca agora, por favor. Vamos lá, todo mundo comigo aqui? Agora sim a gente está começando a se entender. Agora você conheceu de verdade quem está aí do seu lado. Você acabou de dividir com uma pessoa que você nem conhece uma situação de fracasso em que você se sentiu derrotado e muito mal. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais agora. Eu vou contar para vocês também. Pessoal, eu preciso de vocês comigo agora, por favor. E vou contar para vocês situações que eu também vivi e que eu me senti exatamente como você se sentiu. Agora, o ideal seria se a gente pudesse falar sobre o pulo do gato. Quem não queria encontrar o Bruno ali no corredor e falar para ele, Bruno, me fala em 3 frases. O que eu preciso fazer para faturar 1 milhão? Seria perfeita essa pergunta se ele tivesse uma resposta? Então, eu prometo para vocês que se vocês ficarem comigo, atentos, participarem comigo até o final, no final eu vou contar para vocês qual é o pulo do gato e qual é a resposta de 1 milhão. Combinado assim? Tá bom. Bom, e quem sou eu que estou aqui para falar para vocês sobre fracasso? Eu sou a Caroline Calassa e o que eu faço hoje é ajudar coaches, executivos e empreendedores, donos de negócios, a lidar com seus fracassos para alcançar resultados surpreendentes. Eu trabalho com empresas, empresários e coaches que querem gerar resultados diferentes. Mas, para que isso fosse possível, eu também vivi situações em que eu tive que lidar com o meu fracasso e com os meus próprios desafios. E, acreditem, isso não é bom. Não é o ideal. O que a gente gostaria é de falar de sucesso sempre. Eu me lembro de uma situação, é engraçado, né, que parece que quando as coisas começam a dar errado, dá tudo errado. É uma sucessão de situações ruins. Eu lembro uma fase da minha vida em que eu tinha uma empresa, minha empresa pequena ainda, e foi uma época de crise também. E, de repente, as empresas começaram a cancelar os contratos. Eu tinha contratos fixos de assessoria. De repente, as empresas começaram a cancelar os contratos. Assim, várias empresas cancelando. E, na época, eu recebia, às vezes, com cheque. E eu cheguei a ter R$70 mil de cheques predatados, devolvidos na minha mão. Aquilo era realmente bem ruim para uma empresa pequena e para alguém que podia quebrar o seu negócio com esses resultados. E, naquela época, estava tudo dando tão errado profissionalmente, mas a coisa ainda ficou pior, porque na minha vida pessoal também as coisas começaram a dar errado. Eu lembro que um dia, voltando de um trabalho, eu estava na estrada, viajava sempre sozinha, e eu capotei meu carro. Eu capotei, caí de uma ribanceira, meu carro deu perda total, fiquei na estrada um tempão esperando socorro. E eu falava, gente, não é possível, já está tudo tão ruim, não é possível que possa piorar. Mas podia piorar. Eu fui para a casa dos meus pais moram em Uberlândia, eu tinha um chá de panela de uma amiga, e eu fui para a casa deles um dia, e eu cheguei lá para esse chá de panela, me arrumei rapidamente, estava saindo de casa com a minha mãe, ia deixar a funcionária no ponto de ônibus, e quando eu abri o portão, entrou alguém. Eu nem percebi, eu estava distraída. E quando eu olhei para o lado, eu vi, vocês já viram uma bereta na vida? É uma arminha que parece arma de brinquedo.
Quando eu olhei para o meu lado, no portão, eu vi um rapaz pequeno com uma bereta, uma arminha, assim para mim. Quando eu olhei para o lado, eu pensei, não é possível, que brincadeira de mau gosto. Não é possível que alguém está fazendo uma brincadeira dessa comigo. Eu fiquei tentando imaginar, fiquei pensando, quem será que podia estar fazendo uma brincadeira dessa? E o cara falava, fecha o portão e puxa o freio de mão, fecha o portão e puxa o freio de mão. E eu não sabia o que fazer primeiro, tentando descobrir quem era aquele cara. Eu custei a perceber que ele era um ladrão de verdade, que tinha outro ladrão do outro lado. Eu já desci do carro com a minha bolsa na mão, a máquina fotográfica e o óculos, que eu pensei, ele vai levar o carro, pelo menos eu vou salvar algumas coisas aqui dentro. Pelo contrário, ele queria entrar em casa, ele não queria o carro, ele queria entrar e roubar outras coisas. A primeira coisa que ele fez foi roubar a minha máquina fotográfica, minha bolsa e o meu óculos. E eu lembro de subir a rampa de casa, da garagem, falando em voz alta. Eu falava, gente, não é possível. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Mas está tudo errado já. E parece que, quando as coisas estão erradas, parece que está escrito na sua testa, fracassado. Se a gente pudesse entrar dentro de uma caixa, esconder ali dentro, e sair dali só quando essa fase ruim, essa maré ruim, passasse, a gente fazia isso. Era exatamente assim que eu estava me sentindo naquela época. Por sorte, eles entraram em casa, ameaçaram, foi muito ruim, mas saímos todos bem, vivos, e ninguém sofreu nada, a gente só teve danos materiais. E logo depois dessa fase ruim, as coisas começaram a melhorar, porque depois de uma fase ruim, sempre vêm as coisas melhores. Mas nessa fase, se a gente pudesse se esconder e esperar ela passar, a gente faria isso com certeza. E você tem muitas chances de fracassar no seu negócio, nos seus objetivos, porque é assim que as coisas estão aí. 27% das empresas fecham a porta nos primeiros anos. Ah, Carolina, isso não é novidade, todo mundo sabe disso. Eu sei. Mas será que no mundo digital as coisas acontecem assim? As chances de você fechar as portas do seu negócio no primeiro ano de vida é de 27%. Mas 50% das empresas, e esse é um número muito alto, elas fecham as portas entre 3 e 4 anos. O tempo de vida de uma empresa no Brasil é muito pequeno, é muito curto. Agora, se a gente considerar a gestão incrível da nossa presidenta Dilma, a gente vai perceber que, nos últimos 2 anos, entre 2015 e 2016, esse número de empresas que fechou as portas aumentou em até 20%. Ou seja, o mar não está para peixe, o cenário não é muito bom, as coisas não caminham muito bem, e as empresas estão quebrando e elas estão fechando. E existem 3 motivos que são divulgados e que a gente sabe que levam as empresas a fechar suas portas. O primeiro motivo é falta de lucratividade. As empresas não conseguem criar lucratividade suficiente para sobreviver. Quem aqui acredita que empresa existe para dar lucro? Levanta a mão. Levanta mais alto para eu ver. Ok. Pessoal, a empresa não existe para dar lucro. Lucro é igual ar. Ninguém vive para respirar. Mas sem ar, você morre. Lucro é ar para a empresa. A empresa não existe para dar lucro. Ela existe para transformar a sociedade, para agregar valor para as pessoas, para resolver os problemas da sociedade. Mas ela precisa de lucro para sobreviver. E as empresas que não conseguem lucro, não têm ar, elas fecham as portas. O segundo motivo que leva as empresas a fracassar é falta de capital. Na minha trajetória profissional, eu passei por várias empresas, eu pivotei muito na minha carreira. Eu comecei a minha carreira atuando no mundo hoteleiro, numa empresa de hotelaria, empresas de hotelaria. Logo eu percebi que o teto da hotelaria era muito baixo e que eu não podia chegar onde eu queria. E aí eu pensei, como é que eu posso aproveitar os ativos que eu já tenho para crescer lateralmente? Pivotar é um termo que se usa muito pelas startups. As startups sabem que elas vão falhar e que o modelo de negócios delas não está totalmente comprovado e testado. Elas vão ter que testar, e aí elas vão ter que migrar lateralmente. E eu fiz isso na minha carreira. Eu comecei na hotelaria, depois eu percebi que não era aquilo que eu queria para mim, então eu comecei a trabalhar na área de marketing, dentro de um hotel, me tornei gerente de marketing. Logo depois eu abri a minha empresa de consultoria em marketing, usando aquilo que eu tinha aprendido na hotelaria. E quem eram os meus primeiros clientes? Os meus primeiros clientes eram empresas hoteleiras. E, a partir dessas empresas que eu comecei a atender, eu pude atender outras empresas que não eram desse segmento. E, atendendo outras empresas que não eram desse segmento, eu fui descobrindo que as empresas para quem eu prestava consultoria em marketing, elas precisavam de uma agência de publicidade e propaganda.
Só que as agências não queriam atender empresas pequenininhas. Elas preferiam atender empresas maiores, atendiam mal os meus clientes. E aí eu abri uma agência de publicidade e propaganda para atender os meus clientes bem. E, a partir disso, quem eram os meus primeiros clientes? As empresas de hotelaria, e, a partir disso, eu ia expandindo o meu mercado. Até que eu cheguei a empresas de todos os segmentos que você possa imaginar. E, dentro das empresas, eu comecei a perceber que um dos motivos que levava essas organizações a fracassar era a falta de conhecimento e capacitação. Então, mais uma vez, eu pivotei, eu migrei lateralmente, aproveitei o know-how que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, para começar a treinar as pessoas. Até que, em 2008, eu me capacitei, fiz a minha primeira formação em coaching, e aí eu comecei a trabalhar com coaching, fazendo aquilo que eu já fazia, treinando pessoas e aproveitando aquele conhecimento que eu tinha gerado ao longo do tempo, transformando isso em ativo para pivotar. E, nesse período que eu passei por tantas empresas, eu percebi que as empresas gastavam todo o dinheiro para construir um negócio incrível, mas elas não guardavam dinheiro para fazer com que as pessoas chegassem até o seu negócio. E que adianta você ter uma empresa linda, que vende produtos excelentes, mas que ninguém entra no seu estabelecimento? As empresas não pensavam em reservar capital para isso. E, sem capital, as empresas quebram. O outro motivo que leva as empresas a quebrar é não saber se tem lucro ou prejuízo. Acreditem, talvez vocês já tenham passado por isso, ou até estejam passando por isso. Muitos empresários não sabem exatamente quanto ganham. E, no mundo digital, isso não é diferente. Você pode pensar, mas a gente está no mercado da abundância. O mercado digital não é aquele que está cheio de dinheiro e tem espaço para todo mundo e tem muita abundância? Mas os motivos que levam as pessoas a não crescer e os seus negócios a não serem sustentáveis no mundo digital não são muito diferentes dos motivos que levam uma empresa a quebrar no mundo físico. As pessoas começam um negócio digital e elas pensam só em ganhar dinheiro. E como é que elas vão fazer a empresa crescer e o negócio crescer? Só que, por trás das câmeras, existem pessoas que tocam os negócios, que gerem os negócios. E aqueles 3 motivos que eu disse para vocês, que fazem as empresas quebrarem, são consequência de alguns comportamentos de quem gerencia as empresas, dos empresários, dos empreendedores. E eu quero te ajudar agora a olhar por trás das câmeras, nos bastidores, para enxergar o que nós estamos fazendo, quais são os riscos que você corre, quais são os hábitos que você pode adotar e que também vão te levar a fracassar, como tem levado tantos empreendedores e empresários no Brasil. As 8 principais causas que levam os empreendedores a fracassar, a não conseguir progredir e fazer os seus negócios crescer. E eu quero te lembrar, você tem pelo menos 3 vezes mais chances de dar errado do que de dar certo. Ontem, na primeira palestra, a gente ouviu aqui o Belino falando, sucesso não é para todo mundo. Sinto muito, mas sucesso não é para todo mundo. Realmente, sucesso não é para todo mundo, e você vai entender por quê. O primeiro motivo que leva as pessoas a fracassar, e isso acontece extremamente no mundo dos negócios digitais, é que você tem muitos talentos. Outro dia eu estava num evento, e um rapaz veio conversar comigo. Ele falou, Caroline, olha, eu estou com 3 projetos digitais. Eu tenho 3 negócios que já estão acontecendo, já tenho sócios, já fiz página de captura, já tenho recompensa. Eu perguntei para ele, qual desses negócios está gerando resultado financeiro para você? Ele falou, nenhum. Eu falei, e qual desses 3 negócios é o negócio dos seus sonhos? Ele falou, nenhum. O negócio dos meus sonhos é outro, mas eu não tenho dinheiro para investir nele ainda. E eu falei, mas o que você está fazendo, então, com esses 3 negócios? Não, mas eu sei fazer muito bem, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo. E esse é um erro que a gente sempre cai nele. Eu também caí nele no começo. A gente quer colocar o nosso conhecimento todo em produtos digitais. E quando você não tem muitos talentos, você não sabe quase nada, é bem difícil encontrar uma coisa para fazer. Mas quando você tem muitos talentos, muito conhecimento, a gente chama até de maldição do conhecimento no Mastermind, você sabe muito, e você sabe muitas coisas. Então, você quer dividir com o mundo o seu conhecimento. E aí você decide fazer um monte de produtos ao mesmo tempo. Mas você esquece que o que faz resultado não é fazer produtos, é fazer as pessoas chegarem até o seu produto.
E isso precisa de capital, precisa de tempo, precisa de investimento. E tem uma série de coisas a fazer para que isso aconteça. O segundo erro é que a gente olha para o mercado e pensa no seguinte: quais são os nichos mais rentáveis? E não, o que eu sei fazer muito bem? Quando alguém vai comprar uma franquia consagrada, a franquia não faz uma ficha de avaliação e pede para você colocar lá suas informações, a sua experiência. Qual que é o motivo de haver uma triagem para isso? É porque as chances do negócio dar certo, se você tem um background de conhecimentos, de competências, é muito maior do que se você não tem. E quando você olha para o mercado e pensa quais são os nichos mais rentáveis, você esquece de olhar para você e pensar: do que eu consigo falar por muito tempo? O que eu tenho prazer e paixão em falar a respeito? O que eu tenho de especial para dividir com as pessoas, para dividir com o mundo? E é um pensamento que parece ser parecido, mas não é. Eu lembro quando eu escolhi que eu queria atuar no coaching executivo de negócios, e que era isso que eu ia fazer na internet. Eu liguei para um amigo que era de coaching e falei para ele: olha, agora eu quero mesmo o coaching executivo de negócios, já é isso que eu faço no mundo físico. E eu quero trabalhar na internet com isso. Ele falou: você tem certeza? Coaching executivo de negócios, você sabe qual é o tamanho desse mercado? Você sabe quantas pessoas chegam a se tornar coaches executivos e de negócios? Você está louca, Caroline? E eu pensei no seguinte: tá bom, o mercado é pequeno, mas é um mercado que tende a crescer. Porque se a base do funil está crescendo, um monte de gente se tornando coaches, essas pessoas precisam começar a ter resultados. E para ter resultados, existe um mercado muito bom. O mercado de coaching executivo e de negócios, ele remunera até 3 a 4 vezes mais do que o mercado de coaching de vida. E eu apostei nesse mercado. E eu encontrei o meu oceano azul, aquela área em que eu dominava muito, eu tinha conhecimento suficiente e era ali que eu podia ajudar as pessoas a crescer. Quando isso acontece, você tem mais energia, força, capacidade de vencer os desafios. Se você só olha para o mercado e pensa: como é que eu tiro dinheiro? O primeiro desafio, você desiste. E o outro erro é consequência disso. O mercado de marketing digital fala-se muito em dinheiro. Dinheiro fácil, ganhar muito dinheiro, os 7 dígitos, os 6 dígitos. É tentador, mexe com a nossa ganância. E você olha para o mercado e enxerga um monte de cifrões. Como é que eu tiro dinheiro desse mercado? Se tem um monte de gente se dando bem, eu também quero me dar bem. E o risco é que você começa a ter uma visão encurtada. Você foca no curto prazo. Ao invés de olhar na construção de um negócio, você acaba criando para você um trabalho. Porque marketing digital dá muito trabalho. E você começa a ter um trabalho, mas você não pensa no seu negócio sustentável, vendável, um negócio que tem valor percebido, que pode ser deixado para a sua filha, para o seu filho, no futuro. Você foca no curto prazo, e aí, quando você está sem dinheiro, apertado, sem capital para investir, o seu horizonte é curto mesmo, é o final do mês. Você precisa gerar dinheiro para pagar a conta no final do mês. E quando você está nessa situação, quanto estratégico você é? Você não está numa posição de negociar. Você está numa posição de o que vier, lucro, porque eu preciso pagar as minhas contas no final do mês. E você não consegue construir um negócio sustentável enquanto a sua mentalidade é olhar para o mercado, enxergar o cifrão e pensar: como é que eu tiro dinheiro daí? Porque o mercado de abundância, ele é feito de doação. Você doa, você dá, e aí você, em troca, recebe alguma coisa com o tempo. Todos nós temos medos. Nós temos medo de fracassar. Isso é normal. Todo mundo aqui tem medo. Só que o medo, para o empreendedor, ele é ruim. Porque não existe negócio sem que você enfrente riscos. E pensa na Bolsa de Valores. Quem aqui conhece um pouquinho sobre Bolsa de Valores? Como é que funciona na Bolsa de Valores? Se você tem um perfil de investidor que é mais tolerante a risco, você pode perder, mas você vai ganhar muito mais. E se você é totalmente intolerante ao risco, você vai ter um ganho menor ao longo do tempo. Para nós que somos empreendedores, arriscar é algo necessário. E quando a gente tem medo de fracassar, lembra dos registros aqui na nossa mente?
A gente se afasta da situação de dor, a gente evita essas situações de dor, a gente foge delas. E por isso, a gente evita o fracasso, só que a gente já entra perdendo. Quando você entra num lançamento achando que vai dar tudo errado, as chances de dar tudo errado são muito maiores. Um lançamento é uma corrida, a gente gosta de dizer que é uma corrida, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você fica ali 7 dias fazendo PPL, né? Às vezes até mais, oferecendo conteúdo gratuito, você compartilha cases com as pessoas. Durante aquele período, você está ali tenso, preocupado, o que vai acontecer? Depois você passa 7 dias no CPL1, contando o número de comentários. Quantas pessoas comentaram? Quantas pessoas assistiram ao meu vídeo? Aí depois você começa a maratona, CPL2, CPL3, às vezes mais uma semana. E aí, a hora que você abre o carrinho, você tem mais 7 dias de tortura. 7 dias que você está ali tenso, olhando cada venda, olhando cada comentário, respondendo e-mail, um monte de gente falando com você, e você preocupado. É um teste de resistência. E se você entra num lançamento, assim como se você entra em qualquer outra coisa na sua vida, se considerando um fracassado ou dando à sua mente a possibilidade do fracasso, se você disser, não, tudo bem, se eu fizer só 10 mil, está tudo certo, está tudo bem. Você já se deu a possibilidade de fracassar. E isso é muito sério, porque para a sua mente, essa é uma possibilidade real. E se ela pode mirar nos 10 mil, por que ela vai mirar no 1 milhão? Fazer 1 milhão é muito mais difícil do que fazer 10 mil. Por isso que a gente fala que o mindset é o que faz a gente vencer a batalha no lançamento. Ninguém consegue fazer 1 milhão se não tiver com o mindset adequado. E o mindset é a capacidade de lidar com os medos. Lembra desse mecanismo da sua mente. Ela registra aquilo que ela quer aleatoriamente para te defender. Só que muitas vezes ela te coloca em situações de perigo. Um outro problema muito grave que leva àquele fracasso das empresas é que o empresário, o empreendedor, ele confunde o dinheiro da empresa com o dinheiro dele. Nós temos um amigo aí do Mastermind chamado Mairo Vergara. Alguém já ouviu falar dele aqui? Do Mairo? O Mairo é um garoto. Ele usa só moletom cinza. Ele fez o maior lançamento do Brasil recentemente. Ele vendeu 13 milhões de reais no lançamento dele. E depois que o Mairo vendeu 13 milhões de reais, sabe que roupa que ele usa? Moletom azul. Moletom cinza. Camisa do Barcelona e moletom cinza. O Mairo, vocês acham que ele comprou o carro do ano? Porque ele fez 13 milhões. Dá até para tirar um dinheirinho aí para fazer uma extravagância. Ele não comprou o carro do ano, porque ele sabe que para o negócio dele crescer, ele precisa de reinvestir. Ele precisa de capital para fazer o negócio dele dobrar, triplicar. Ele precisa pôr dinheiro nesse negócio. E o que a gente faz muitas vezes é, você vai lá e faz um lançamento de 100 mil reais, você olha para a sua conta lá do Hotmart gorda, e você fala, nossa, o que eu vou comprar agora? O que eu vou fazer amanhã? Nossa, vou fazer uma extravagância. Não é que você não possa comemorar, que você não possa se dar um presente, você merece isso. Mas você começa a confundir o caixa da empresa com o seu bolso. E transformar o caixa da empresa numa extensão do seu bolso. Acreditando que quem fez 6 dígitos é a sua conta bancária. E não a conta da empresa. Aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro é do negócio. E se você usar esse dinheiro para outra finalidade, você não vai ter fôlego para fazer o seu negócio crescer. Especialmente no marketing digital, você não vai ter condições de fazer o seu negócio crescer. Porque é uma questão de números. O Bruno tem falado isso aqui para vocês. Quando você chega num certo patamar, se você não tiver dinheiro para investir, você chegou no teto, seu negócio não vai crescer. Nós, empreendedores, quem aqui é empreendedor, sente empreendedor, tem isso na veia, gosta de empreender, levanta a mão todo mundo para ver. Isso. Nós, empreendedores, nós somos normalmente visionários, a gente consegue enxergar o sonho. Nós somos sonhadores, a gente olha para um terreno baldio, a gente enxerga lá um prédio lindo, construído, maravilhoso, cheio de portas, janelas, pessoas entrando e saindo. Mas nós, naturalmente, não somos bons executores. Então, a gente tem ideias fantásticas, a gente cria coisas incríveis, a gente consegue imaginar coisas maravilhosas, mas a gente tem muita dificuldade de colocar isso em prática, de executar isso. Como é que a gente lida com isso? Porque isso é o fracasso. Quantas ideias boas você já teve que alguém daí a pouco foi lá e implementou? A ideia é mais ou menos assim. Ela surge aqui na sua mente, ao mesmo tempo ela surge na mente de um monte de gente.
Quem é que vai ter vantagem competitiva e fazer o resultado? É aquele que teve capacidade de implementar a ideia, que teve a capacidade de planejar. E tem uma coisa importante, nós temos um modelo mental preferencial. Algumas pessoas têm um modelo mental que é do sonhador, aquela pessoa que consegue pensar no sonho sem limite. E, normalmente, nós, empreendedores, somos assim. Outras pessoas pensam no risco. Eu e a minha sócia, é muito engraçado, porque eu sou sonhadora e visionária, e aí eu começo a pensar, a gente vai fazer isso, e a gente vai faturar muito, e vai ser maravilhoso, a gente vai transformar um monte de gente, e todo mundo vai querer fazer. E ela fala assim, eu ligo para ela, falo, o que você acha disso? Ela fala, você já pensou no risco? E eu quero matar ela quando ela fala isso, né? Porque é como se você tivesse lá um sonho maravilhoso, castelo, a pessoa vem e joga um balde de água fria. Mas o que é isso? Um mindset diferente. E ela tem a capacidade de pensar sobre os riscos. Então, ela consegue enxergar sobre um ângulo que eu não consigo enxergar. E os riscos são muito importantes de serem mitigados para que a gente tenha resultado e tenha sucesso. Existem outras pessoas que têm a facilidade de pensar como engenheiro. Tem engenheiro aqui? Como é que o engenheiro pensa? Você tem uma ideia e fala para o engenheiro. Ele vai pensar o seguinte, como é que eu vou estruturar isso? Qual é o primeiro passo? E quais são os próximos passos? Vamos fazer um plano de ação. Esse é um tipo de modelo mental que o empreendedor normalmente não tem. E ainda existe um outro perfil de mindset. Tem aquele cara que tem um modelo mental que é de pensar assim, o que eu ganho com isso? Ele coloca na balança o que ele vai ter que investir de tempo, de dinheiro, de esforço, e pensa o seguinte, o que eu vou levar de volta? E muitas pessoas não têm esse tipo de mindset, essa capacidade de fazer essa balança. É por isso que o grupo é tão poderoso. É por isso que o grupo é muito mais poderoso do que qualquer pessoa muito inteligente e capaz. É porque ali tem um monte de pessoas com mindsets diferentes, que são capazes de enxergar sobre um prisma que nós não somos capazes. E essa diversidade de visão transforma os resultados. Um outro aspecto fundamental é que a gente não gosta de rotina e de controle. O que quebra uma empresa, pessoal? Falta de conhecimento sobre contabilidade. Quebra uma empresa. Agora, eu nem vou perguntar aqui quem gosta de contabilidade, porque eu sei que o quórum vai ser bem baixo. A gente não gosta disso. Papelada, contabilidade, um monte de números. Não, eu gosto de criar. Gosto de gravar produto, fazer vídeo, responder e-mail, conversar com as pessoas. É isso que eu gosto. Mas é a contabilidade que quebra uma empresa, quebra um negócio da noite para o dia. Falta de conhecimento sobre contabilidade. Falta de conhecimento sobre legislação. Nós somos leigos em legislação. E falta de conhecimento sobre legislação leva uma empresa a quebrar do dia para a noite. E tem mais um aspecto, que é a falta de conhecimento sobre indicadores do negócio. Marketing digital, assim como qualquer outro negócio, você precisa ter o negócio na mão. E como é que você tem o negócio na mão? Construindo processos e definindo indicadores. Ah, mas a minha empresa é muito pequena. Não importa. Se você vai colocar seu dinheiro no negócio, você quer colocar num buraco negro ou num negócio que você sabe exatamente onde você está colocando seu dinheiro? O Bruno ontem falou assim, você já colocou o dinheiro lá, você viu que dá certo, então vende o carro e coloca o dinheiro lá. Mas o Bruno, pergunta para ele, quanto custa o lead dele? Pergunta para ele, quanto ele vai pôr de dinheiro e quanto ele vai ter de retorno no bolso? E por que ele tem coragem de vender o carro, vender a casa e colocar o dinheiro lá? Porque ele tem o negócio na mão. Ele tem indicadores que dizem para ele, estou no caminho certo ou estou no caminho errado. Ninguém vai colocar dinheiro no buraco negro. Marketing digital não é jogo de aposta, jogo de azar. Você coloca o dinheiro lá para ver o que dá. Não, é um negócio de gestão, de controle. Você coloca o dinheiro, aí você vai lá no Facebook e vê quanto custou meu lead. Opa, qual foi o anúncio que converteu melhor? De todos os anúncios que eu fiz. Opa, eu coloquei um vídeo lá, e teve um vídeo que teve 1000 curtidas. Qual é o padrão dos vídeos que estão tendo mais curtidas? O que eu estou fazendo nesses vídeos que está fazendo as pessoas compartilhar mais? Quando eu coloco uma isca digital, quando eu faço um e-book, por exemplo, que tipo de conteúdo faz as pessoas deixarem o e-mail delas? O que faz com que as pessoas queiram entrar na minha lista para receber meu conteúdo? É um jogo de números. E quando você está num lançamento, o que faz um lançamento de 1 milhão? Eu conheço, acho que, 1 ou 2 pessoas que, da primeira vez, fizeram 1 milhão. É muito raro isso. Sabe por quê?
Porque o que faz você chegar no lançamento de 1 milhão é o controle. Você precisa ter indicadores do seu negócio para saber, eu estou no caminho certo ou eu preciso ajustar o meu caminho? Se você souber quais são os números do seu negócio, tiver isso na ponta da língua, no próximo lançamento, se você fez 100 mil hoje, você sabe como fazer 500. E no próximo lançamento, se você fez 500, você sabe como chegar a 1 milhão. Porque você tem as informações corretas na sua mão. A gente vê no próprio Mastermind, muitas vezes, as pessoas chegam lá sem dados da sua empresa, sem informações, sem os números na ponta da língua. A pessoa está ali, ela está gastando lá, às vezes, 30 mil reais no encontro de Mastermind, e a pessoa, ao invés de chegar ali com as informações na ponta da língua, para as pessoas falarem, faz isso que vai dar certo, ela chega lá totalmente despreparada, sem informações para que a gente possa ajudar. E ela leva uma bronca, com certeza. Nós precisamos aprender, mesmo que você não goste, a ter controle. Criar indicadores para o seu negócio, ter o negócio na palma da mão. E criar processos, seguir os processos, definir as melhores práticas. O outro motivo que leva a gente a fracassar, e esse é o último motivo, já que eu estou falando de fracasso, é que você está sozinho. Quando a gente está no marketing digital, é muito solitário. Numa empresa física, normalmente, você tem um monte de gente ali com você, dividindo, compartilhando as coisas, mas no marketing digital, muitas vezes é você e o computador, principalmente no começo. Você faz tudo. Você faz copy, você faz vídeo, você fala no chat, você responde e-mail. No começo do seu negócio, muitas vezes é você só. E é um negócio que você está ali, você e o computador, você vive as suas angústias sozinho. Você surta sozinho atrás do computador. E você não tem muito com quem dividir, porque você chega no seu vizinho e fala assim, cara, estou num negócio que o pessoal fatura 6 dígitos e 7 dígitos, sabe? E é o seguinte, é muito legal, é marketing digital. Você cria um produto, coloca na internet, cria página de captura, começa a vender e, de repente, começa a entrar dinheiro no Hotmart. Entra um monte de dinheiro na sua conta. Cara, você faz 7 dígitos. Seu vizinho vai achar que você está louco. Nem sabe o que é isso. Ou louco, ou ele vai te achar muito chato. Poxa, esse cara só fala de dígitos agora, esse cara só fala de 7 dígitos, 6 dígitos, que cara é esse? Infelizmente, a gente não tem muita gente para dividir as nossas angústias. E nem para pedir conselho. Você vai falar com seu colega que trabalha na agência de publicidade e propaganda. Fala, cara, como é que eu escalo o meu negócio? Fiz 500 mil, agora eu quero fazer 1 milhão. Dá para você me dar uma dica aí? O cara não tem nem ideia do que você está falando. E olha que ele trabalha com marketing digital há muito tempo. Então, você não tem uma tribo para dividir as suas angústias. Não tem gente ali para te falar o que fazer. E esse é um desafio grande do marketing digital. É por isso que a gente se fecha em algumas tribos. A gente cria os grupos de Mastermind, e eu participo hoje de 2 grupos de Mastermind. Eu participo do grupo do Conrado, Adolfo, e eu participo do grupo do Érico Rocha. Faço parte desses 2 grupos e tenho o meu grupo de Mastermind. Quem aqui faz parte do meu grupo de Mastermind? Marcos, Roberto, ontem tinha mais gente aqui, Suzane estava aqui, Josemar, a Josemar ali. Então, eu também tenho o meu grupo de Mastermind hoje. E o que a gente faz nesses grupos é justamente ajudar as pessoas a pensar sobre os negócios dela e falar a mesma língua. A gente forma uma tribo de gente que coopera. E tudo bem se você não faz parte de um grupo de Mastermind pago, que custa um valor significativo de investimento, você precisa criar um grupo para você. Você tem que ter um grupo de pessoas com quem você pode compartilhar e dividir as suas angústias e que estão vivendo a mesma coisa que você. Então, você tem que formar um grupo assim. Agora, por que grupo de Mastermind, e eu invisto pesado em grupo de Mastermind, por que custa caro? É porque o compromisso das pessoas, quando elas investem, é muito maior do que quando elas não investem. Eu já participei de alguns grupos gratuitos também. E quando você entra no Mastermind, eu paguei 60 mil reais para entrar num grupo. E quando você investe 60 mil reais, você entra lá e você pensa, eu sou obrigada a gerar retorno do meu investimento. Você coloca um tubarão no seu pé. E você fala, eu sou obrigada a tirar esse resultado para mim de novo. E o mais rápido possível. Então, você se coloca num estado que você chega ali, você quer pegar todas as dicas, todas as informações, e você chega, você tem que implementar aquilo. Porque eu tenho que fazer meu ROI, poxa, tirei 60 mil reais à vista e coloquei lá naquele negócio. Mais de 100 mil reais por ano eu invisto em grupo de Mastermind. Agora, por que é tão importante isso? É porque no mercado de marketing digital, você vai perceber uma coisa acontecer. Exatamente o que acontece nesse vídeo. Solta o vídeo para mim, por favor.
To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Pessoal, vaquinha de presépio, né? Acontece isso com a gente também. A gente começa a repetir o que todo mundo está fazendo. Eu gosto de ver os e-mails que eu recebo de spam, do pessoal que está entrando no marketing digital. Eles copiam o mesmo título. Eles começam o e-mail do mesmo jeito. Eles gravam um vídeo completamente sem sentido e que fala a mesma coisa que todo mundo já falou. E quem é que tem tempo a perder para ver isso? Esse mercado de marketing digital está preparado para formar um monte de vaquinhas assim que repetem os comportamentos. Isso é natural nosso, está no nosso cérebro, formatado. E se você não tiver consciência disso, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai aparecer uma seita aqui. Está todo mundo fazendo a mesma coisa, mandando o mesmo e-mail, conversando com as pessoas do mesmo jeito, usando as mesmas palavras, repetindo os mesmos chavões, despersonalizados. Será que é isso mesmo o marketing digital? Um mercado de conformismo? Um mercado em que as pessoas têm que fazer todo mundo a mesma coisa, igualzinho, da mesma forma, para que a gente gere resultados? Será mesmo que é só assim que dá certo? Eu trouxe esse vídeo para provocar vocês, porque eu prometi
que é contar o que dá errado. Isso dá errado. Fazer as pessoas perder tempo. Fazer as pessoas ficarem te assistindo para ver coisas sem sentido, coisas banais. Fazer elas desperdiçarem o valioso tempo delas. Abrir um e-mail seu que fala um monte de bobagem, que não fala nada que agrega, que muda nada para ela. Simplesmente porque você colocou um título bonitinho que ajuda as pessoas a abrir o e-mail, ela vai abrir uma vez. E ela não vai abrir nunca mais o seu e-mail, vai marcar ainda como spam. Se você não tiver alguma coisa muito relevante, muito diferente para oferecer para as pessoas, você vai ser mais um nesse mercado. E daqui a pouco você está aí repetindo as mesmas coisas que todo mundo está fazendo, repetindo os mesmos erros e caindo no mesmo buraco. Por isso que é tão importante falar sobre fracasso. Mas eu prometi para vocês que se vocês me ouvissem atentamente, vocês cumpriram a parte de vocês, eu ia contar qual que é o pulo do gato. E o pulo do gato é muito simples. Eu vou responder agora para vocês quais são aquelas respostas do resultado de 1 milhão. Quem quer saber isso? Quem gostaria de saber aqui quais são as respostas para você gerar um resultado de 1 milhão, de múltiplos milhões, do que você quiser? Esqueça as histórias dos super-heróis. A gente escuta por aí as histórias do dono do Facebook, né? Do diretor-presidente da Apple, e a gente acredita que com a gente vai ser igual. A gente, de repente, vai acordar e ter uma ideia fantástica, maravilhosa, o produto de 1 milhão, e aí vai começar a vender igual água, o Hotmart vai começar a pipocar a venda lá e vai dar tudo certo, e a gente vai vender muito e criar uma empresa de sucesso. Isso não é regra. Não é assim que acontece com a maioria das pessoas. Eu dei aula de balé há muito tempo, eu dancei balé há muitos anos e dei aula de balé há muito tempo. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que é bem característico. Quando você pensa em balé, existe um tipo físico de bailarina que dá muito certo. As meninas que têm mais alongamento, que têm um biotipo mais altas, mais magrinhas, essas meninas têm mais habilidade. Só que o que a gente percebe quando você trabalha com criança é que aquelas meninas que são preparadas, prontas, muito boas, elas desistem muitas vezes. E tem aquelas baixinhas, gordinhas, às vezes, que têm muita dificuldade de fazer os movimentos, mas elas são esforçadas, determinadas, e elas querem melhorar. E, com o tempo, elas vão ficando boas. E elas vão aprendendo a fazer aqueles movimentos bem. E muitas delas se tornam até melhores do que aquelas que nasceram para a dança, com o corpo perfeito e com a habilidade pronta. As histórias de sucesso que a gente ouve por aí, a gente só escuta o momento em que deu certo. Se a gente vê a história do Steve Jobs, por exemplo, a biografia dele, você vai ver que deu errado, deu errado, deu errado, deu tão errado que uma hora deu certo. Então, os fracassos, os momentos de derrota que a gente vai viver, a gente tem que esperar por eles. Se a gente tiver com expectativa de que a gente, de repente, vai ter a resposta de 1 milhão e que a gente, de repente, vai acordar milionário, isso é o que faz com que um monte de gente por aí fracasse. Eu trabalho, às vezes, em treinamentos com empresários que quebraram há 10 anos atrás. E esses caras estão lá presos no passado, e no momento que eles quebraram, até hoje não conseguiram inventar nada e fazer nada. Porque eles estão esperando a ideia mágica que vai fazer com que eles deem certo. E essa ideia não vai chegar, porque ela não chega para 99,9% das pessoas. Mas tem muita gente de sucesso por aí. Quer dizer que o sucesso não é natural. Você não nasceu para ser um sucesso, mas você pode chegar lá. Se você estiver disposto a tomar os tombos que você precisa para chegar no sucesso. O segundo é sobre o significado do sucesso. Hoje de manhã vocês ouviram aqui alguém contando sobre as expectativas que criou e como ficou triste, chateado. Isso não é uma situação única no mercado. Nós convivemos com pessoas todos os dias, o cara chega lá, pé da vida, bravo. Fiz 500 mil. Não, mas, gente, eu estava esperando 1 milhão. Tem noção que eu fiz 500 mil? Tem hora que a gente precisa acordar e pensar, gente, quantas pessoas fazem 500 mil reais na vida? Quantas pessoas trabalham a vida inteira e nem depois de aposentado vai conseguir na vida inteira acumular 500 mil reais? 100 mil reais. Quantos anos? Tem um monte de gente aí que trabalha anos e anos para conseguir juntar 100 mil reais. Então, nesse mercado, a gente precisa ter muita clareza sobre o que é o significado de sucesso para a gente. Que sucesso é esse que você está perseguindo? O que é o significado de sucesso para você agora? Para você não começar a criar expectativas irreais que vão gerar frustração em você, registros e marcas na sua mente de dor e te afastar do sucesso ou dificultar a sua chegada lá. Defina muito bem o significado de sucesso para você.
e discipline as suas frustrações. Porque você vai ter que lidar com elas. O fracasso vai chegar. Você vai falhar, você vai errar, você vai colocar lá o negócio para vender e vai vender 1. E você trabalhou 4 meses, 5 meses para aquilo, vendeu 1. E você vai ficar chateado, é natural. Mas você pode ficar chateado, mas não derrotado. Porque o mundo dos vencedores, e os caras que eu conheço por aí, eu acho que eu conheço quase todos que já fizeram R$1 milhão ou mais, múltiplos milhões. Esses caras têm uma característica incomum. Eles não se deixam ficar derrotados. Eles vão lá, ficam tristes, chateados, compartilhando. Eu estou pé da vida, estou bravo mesmo, eu estou muito triste, porque eu estava esperando e eu trabalhei para fazer R$1 milhão. E eu só fiz 100 mil. Mas eu estou chateado hoje. E amanhã esse cara está lá, ó, acordando 7 horas da manhã, lá no Facebook, lá colocando anúncio. O mundo das pessoas bem-sucedidas é daquelas pessoas que não se deixam derrotar. E mais do que isso, nesse mundo digital existe uma grande armadilha, que é você começar a se balizar pelos outros. Você começa a criar para você critérios de sucesso que não são seus, são os dos outros. Então você olha para você e pensa assim, fiz R$30 mil. Nossa, que lixo, né? O cara lá está fazendo 13 milhões. Mas espera aí, qual é o seu significado de sucesso? Em que patamar você está? Qual é o seu próximo passo? Porque senão você começa a se sentir derrotado, fracassado, suas expectativas são irreais, isso vira um ciclo de derrota, você vai ficar em depressão daqui a pouco. Se você não proteger as suas frustrações, você vai ficar frustrado. Mas você tem que se levantar o mais rápido possível. Porque se você estiver lá deitado 1 mês na cama, alguém está lá, levantado, em pé 7 horas da manhã, e fazendo o que tem que ser feito. Você está competindo com você, não é com o outro. E a sua métrica tem que ser o seu resultado. E não quem fez 13 milhões, 20 milhões, 200 milhões. Que bom, bate palmas e fique muito feliz por ele. Perceba que ele abriu caminho para você, porque ele te mostrou que é possível. Mas você não está competindo com ele, você está competindo com você mesmo. Enquanto você estiver competindo com eles e querendo derrotar seus concorrentes, você vai entrar num ciclo pernicioso. Na verdade, você está correndo contra você mesmo. Você está te atrapalhando de chegar onde você quer. E eu te aconselho que você conviva com quem fala a verdade na sua cara. Aquelas pessoas que têm coragem de chamar você e falar aquilo que elas pensam a respeito. Pouca gente tem coragem de fazer isso. Em poucos meios as pessoas fazem isso. E quando a gente começa a ter resultado, e a ter sucesso, e a virar referência, sabe o que as pessoas fazem? Elas puxam o nosso saco. Elas começam a te bajular, te elogiar, falam tanto que você é bom, tanto que você é bonito, tanto que você tem sucesso. É isso que elas fazem. E quando você tem muito sucesso, menos pessoas estão dispostas a colocar o dedo na sua cara e falar assim, você está louco? O que você está fazendo? Acorda. Outro dia a gente estava no Mastermind, e eu não sei se você conhece aí o Ivan Quirino e o Dr. Vendas. O Dr. Vendas é conhecido porque ele ensina as pessoas a vender. E ele chegou lá e falou assim, pessoal, estou pensando em desenvolver um produto que ensina as pessoas a definir metas. Aí o Ivan levantou a mão e falou assim, cara, peraí, como é que é seu nome mesmo? É Dr. Vendas ou é Dr. Metas? E aí ele caiu na risada. Ele falou, nossa, eu estou louco, né? Eu sou Dr. Vendas, por que eu estou falando de metas? Não tem nada a ver com o meu posicionamento, com aquilo que eu quero que as pessoas enxerguem sobre mim. Então, você tem que se cercar de gente que tem coragem de, mesmo com todo sucesso, colocar o dedo na sua cara e falar assim, você está louco, você está errado, não faz isso, que você vai se dar mal. Solta o vídeo para mim, por favor. E para a gente finalizar essa palestra, eu quero deixar uma mensagem, eu não quero que você se esqueça. Esse vídeo me arrepia. E eu acho que ele tem tudo a ver com marketing digital e com o que cada um de vocês está aqui fazendo hoje.